Olá, meus irmãos, graça e paz, boa noite a todos. Mais uma quarta-feira estamos aqui para refletir na palavra do Senhor e eu agradeço ao Pai por esse momento, que seja um momento abençoador, enriquecedor em nossas vidas, na sua vida, em nome de Jesus. Por isso eu peço para que você feche seus olhos, tenha um instante com Deus, vamos orar pedindo ao Pai iluminação, vamos orar pedindo ao Pai para que Ele nos abençoe nesse momento em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Senhor, por essa quarta-feira que o Senhor preparou para todos nós. E abençoe para que seja um momento de adoração, Senhor, ouvindo a Tua palavra. Um momento que o Teu Espírito Santo nos ilumine, ó Deus, nos dê um entendimento para compreender a Tua palavra em nome de Jesus, Pai. Fica conosco nessa noite, Senhor. Nos abençoe, nos agracie, seja tudo para a Tua honra e a Tua glória, Deus querido. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro a Ti, meu Pai. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de continuar o tema que nós vamos tratar em algumas quartas-feiras. O tema é intrigantes, que são falas intrigantes, perguntas intrigantes que estão na Bíblia, que muitas vezes deixam pessoas sem respostas, pessoas em dúvidas. Chegam até a pôr em dúvida a fé e a prática da fé de algumas pessoas também. O tema dessa quarta-feira é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Uma fala de Jesus que está no capítulo 12 do livro de Mateus, Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32, em que Jesus Cristo fala que todos os pecados são perdoados. Aquele que falar mal contra o Filho do Homem, ou seja, contra o próprio Jesus, esse será perdoado. Toda blasfêmia será perdoada, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Essa blasfêmia não será perdoada. Mateus 12, 31 diz isso. Jesus falando a todos que estavam em volta dele ali, ele disse: por isso eu vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Blasfêmia contra o Espírito Santo. O pecado imperdoável. Mas é isso mesmo, pastor? Esse pecado é imperdoável? Se Jesus Cristo disse, quem sou eu para dizer o contrário, não é verdade? Se Jesus Cristo disse, contra mim você pode falar alguma coisa, isso vai ter perdão se você se arrepender. Se você blasfemar, o que é blasfemar? É insultar, falar mal contra a divindade, contra uma autoridade. É você pôr em dúvida o caráter, é você pôr em dúvida ali a essência da adoração. Isso é blasfemar. E Jesus Cristo diz, né, toda blasfêmia será perdoada, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Para nós entendermos essa fala de Jesus, nós temos que voltar aqui em Mateus capítulo 12. Nós não podemos apenas ler os versículos 31 e 32, mas nós temos que voltar a ver o contexto dessa fala de Jesus. O que estava acontecendo nesse momento? O que estava acontecendo aqui nessa hora em que Jesus vai dizer isso? Ali em volta de Jesus existiam algumas pessoas, porque nesse momento ele cura um cego e mudo. E a palavra vai dizer que ele era cego e mudo por estar possesso. Ele era cego e mudo porque tinha ali potestades que habitavam dentro desse homem. E Jesus Cristo vai e liberta esse homem e ele é curado.
ele é curado da surdez, ele é curado ali da mudez dele. E as pessoas, ao invés de darem glória a Deus pelo que aconteceu, elas são levadas pelos escribas que estão ali em volta. Quem que eram os escribas? Os escribas eram os responsáveis por copiar a palavra, eram os responsáveis por interpretar a palavra. Eram pessoas que tinham entendimento da palavra. E essas pessoas, ao olharem Jesus realizando esse milagre, essa cura, essa libertação, elas olham para Jesus e diz para as pessoas assim: ele fez isso pelo poder de Beelzebu. Beelzebu era o nome do diabo que eles chamavam aqui. E eles vão dizer que é o príncipe dos demônios. E eles dizem, ele faz isso pelo poder dos demônios. Olha só que coisa. Jesus Cristo curando alguém, libertando alguém, o Messias, o Filho de Deus ali operando um milagre. E ao invés das pessoas darem glória a Deus, reconhecer que ele era o Filho de Deus, eles dizem que ele realizou aquele feito pelo poder dos demônios. E Jesus Cristo vai dizer, o negócio é o seguinte: quem não está comigo está contra mim. Quem comigo não ajunta, ele está espalhando. Ou seja, ou você está comigo ou não está. E as pessoas continuam estando contra Cristo aqui. E depois de dizer isso, ele vai dizer o versículo 31, por isso eu declaro para todos aqui, todos os pecados serão perdoados. Toda blasfêmia será perdoada. Porque quando nós pegamos a história, nós vemos que é verdade. Vamos voltar com Davi, que foi um homem considerado um homem segundo o coração de Deus. Davi, qual que foi o pecado de Davi? Ele adulterou, ele traiu a sua esposa, ele tomou a esposa de um outro homem. Para não contar a verdade, ele mandou matar aquele homem, porque ele pegou, era um homem de batalha, ele colocou na linha de frente, na pior linha que existia da guerra. Ele colocou aquele homem lá para morrer. Ele adulterou, ele matou, ele manteve escondido seu pecado. E ele foi perdoado. Nós pegamos ali a história de Pedro. Pedro negou a Jesus 1, 2, 3 vezes na frente de Jesus e ainda praguejou, lançou pragas àqueles que disseram que ele era um seguidor de Jesus, aqueles que diziam que ele conhecia Jesus, e ele foi perdoado. Nós vemos a história do apóstolo Paulo. Ele era um perseguidor da igreja, ele era um assassino. Ele era a pessoa que prendia pai de família, prendia homens, mulheres, separava pais, filhos. Tudo porque não queria ver o cristianismo crescendo. E ele foi perdoado. Os 3 foram muito usados no decorrer da história. Se hoje nós estamos aqui refletindo nessa palavra, é pelo poder desses homens, é pela influência desses homens. Ou seja, Jesus Cristo estava certo. Todo pecado será perdoado. A blasfêmia será perdoada. Pedro blasfemou. Davi blasfemou. Paulo blasfemou. E eles foram perdoados. Agora Jesus vai dizer exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é isso? É você atribuir a obra do Espírito a demônios. Paulo vai dizer, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, tende em vocês o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus,
não usou como usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele não quis tomar o lugar de Deus. Ele dizia, eu sou filho, tenho pai e tenho o Espírito Santo. Você nunca vê Jesus dizendo, não, foi eu que realizei. Mesmo ele sendo Deus, ele dizia que aquilo era a obra do Pai através do Espírito. Ele vai dizer que ele estava indo para a glória e ele deixaria esse mesmo Espírito aqui entre nós. E esse mesmo Espírito aqui entre nós faria com que, se nós crêssemos no nome de Jesus, faríamos as obras que Jesus fez e ainda maiores. Jesus sempre vai deixar claro que não é Ele quem faz os milagres, mas é o Espírito que habita nele. E agora esses homens estão vendo a obra ali que Jesus realizou através do Espírito Santo e vai dizer que era a obra dos demônios. Aqueles homens que foram chamados por Deus, que tinham instrução, que conheciam a palavra. Agora eles estão olhando e não reconhecem a obra do Espírito Santo. E Jesus vai dizer, isso não tem perdão. E a pergunta que fica é, por que não vai ter perdão? E a resposta é, porque para esses homens eles não têm pecado. Eles acham que estão certos. Eles não têm do que se arrepender. João, capítulo 15, vai dizer que o Espírito é aquele que convence o mundo do pecado. João, capítulo 16, vai dizer que nesse Espírito nós temos a redenção dos pecados. Efésios, capítulo 1, vai dizer que o Espírito é o penhor da nossa salvação. É aquele que foi entregue para a nossa salvação. É aquele que nós temos a garantia da salvação. E a pessoa olha a obra do Espírito Santo e diz que não acredita nele. Então, como que ela vai ser perdoada? Se ela não reconhece que ela é uma pecadora. Se ela não aceita a obra do Espírito Santo, convencendo ela do pecado, não vai haver perdão para ela, porque ela não vai se arrepender. Para esses homens não houve perdão, porque eles não se arrependeram. Então, por isso que Jesus Cristo está dizendo, todo pecado será perdoado, todo, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque esses indivíduos que cometem esse pecado jamais vão se arrepender. Jamais vão dizer eu estou errado. Jamais vão dizer Senhor me perdoe. Pelo contrário, eles diziam Senhor arranque esse homem daqui, ele é um pecador. Arranque esse homem daqui, ele é um demônio. E eles estavam falando do Redentor do mundo. Eles estavam falando do Deus da salvação. Eles estavam falando do Deus presente ali. Como que vai haver perdão para uma pessoa dessa? Como que vai haver perdão? E muitos têm dúvida assim, será que eu blasfemei alguma vez contra o Espírito Santo? Na verdade, esse não é um pecado pontual. Ah, eu blasfemei aqui e acabou. Não, Jesus Cristo está falando de caráter. Jesus Cristo está falando de algo permanente. Jesus Cristo está falando de mente cauterizada, de espírito fechado, daqueles que não aceitam a obra do Espírito Santo. Jesus Cristo está dizendo daqueles que não vão aceitar de forma nenhuma a obra da salvação. Jesus Cristo está falando daqueles que não vão abrir o seu coração, não vão aceitar que são pecadores. É desses que Jesus está falando. Para esses não haverá perdão. Algumas pessoas já me perguntaram, mas pastor, será que eu já blasfemei? Será que tem perdão para mim? A minha resposta para essas pessoas é o seguinte, você está arrependido dos seus pecados? Sim, eu me arrependo, eu confesso. Então fica tranquilo.
você não está incluso no rol dessas pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo. Porque aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo não se arrependem. Pelo contrário, eles acham que eles estão certos e os outros estão errados. Ele acha que o pregador está falando da boca para fora. Ele acha que o pregador é aquele que fala e não vive. Ele critica tudo, a ponto de não reconhecer a presença, a ponto de não reconhecer o Espírito, a ponto de não viver o que Deus deseja para ele, a ponto de estar fora. Para esse não haverá perdão, porque ele não vai se arrepender. Então, em nome de Jesus, acalme o seu coração. Então, em nome de Jesus, reconheça que você é pecador, reconheça que você é falho, reconheça que Jesus Cristo é o Senhor, reconheça que Ele tem poder para fazer o que quiser, Ele tem poder nos céus, na terra, debaixo da terra. Reconheça a obra do Espírito Santo em sua vida e você terá salvação. Que a blasfêmia contra o Espírito Santo nunca seja algo que perturbe a sua vida, mas que você tenha um coração contrito diante de Deus, em nome de Jesus. Te convido a fechar os olhos, eu quero orar com você, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite, obrigado por essa reflexão, Pai. Eu clamo por todos que estão nos acompanhando agora, para que todos tenham um coração contrito, um coração que te busca, um coração que se aproxima do Senhor, Deus, em nome de Jesus. Abençoe a cada vida, ó Deus, que está nos acompanhando e que em nome de Jesus Cristo, Pai, essa questão nunca o perturbe, porque ele reconhece que o Senhor é Salvador, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que o Espírito Santo habita em nós e o Senhor é suficiente para arrancar de nós tudo aquilo que não pertence a Ti. Então, Pai, cuide de cada coração em nome de Jesus. Abençoe, ó Deus, quebre corações, ó Deus. Abençoe, Deus, para que estejamos diante de Ti com o coração contrito, pedindo para que o Senhor limpe, pedindo para que o Senhor nos use. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, fica conosco. Abençoe a nossa semana, o resto dessa semana. Seja uma semana abençoada, agraciada pelo Seu poder, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro a Ti, Deus querido. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que a graça de Jesus seja sobre a sua vida, o poder do nosso Deus te envolva e que o Espírito Santo habite em você hoje, todos os dias. Tenha uma semana abençoada, agraciada, em nome de Jesus. Fique com Deus, meus irmãos. Amém.